Bom dia, turma 1001. Hoje, dia 27 de agosto de 2020, dando continuidade à nossa aula sobre a civilização chinesa, papel e impressão de livros na China, tá? Pega o seu caderninho aí, coloca a data de hoje da nossa aula e também o tema da nossa aula de hoje. E não se esqueça de entrar lá no Google Class para tirar as suas dúvidas e fazer as correções das nossas atividades. Bom, o papel ele foi inventado pelos chineses, né, como nós falamos na nossa aula passada, por volta do século I, a partir de uma mistura de casca de amoreira, fibras de bambu e água. E essa invenção ela foi durante a dinastia Song e aperfeiçoou-se o processo de produção do papel, e aí nós tivemos o desenvolvimento da técnica de impressão, tá? Aí como eu coloquei aqui para vocês, tá? Algumas informações que são importantes vocês prestarem atenção e anotar também no seu caderno. Os japoneses, eles foram os que conheceram primeiro a técnica chinesa e começaram a produzir as suas próprias folhas de papel. Eles levaram isso tão a sério que até hoje, produzem o mais fino, macio e resistente papel do mundo. Os árabes também conheceram essa técnica chinesa de produção de papel e levaram essa ideia para a Europa, a partir da Espanha, onde o papel era feito com pedaços de tecido, tá? Os trapos, desculpem, e eles juntavam muitos trapos de roupas velhas e esmagavam para abrir as fibras para produzirem o papel, tá? No início, os europeus eles não aceitaram o papel, muito bem, pois eles estavam acostumados com os pergaminhos, e a escrita era também para poucos. Mas com a invenção da imprensa, tá? O papel passou a ser muito usado. Como aqui eu coloquei na imagem para vocês, nas primeiras, vamos dizer assim, impressoras. Foram inventadas novas técnicas de produção de papel, também com outros materiais. Até que foram inventadas as máquinas que produziam papel em rolo ao invés de folhas. E podemos destacar aqui que nesse período, né, da Europa, os monges eles passavam meses copiando à mão livros ditados por seus colegas. E aí foi então os chineses, né, já imprimiam livros por meio de duas técnicas que eles próprios inventaram, que era a xilogravura e a tipografia, tá? Essa produção de papel era cada vez maior, enquanto os europeus eles começaram a testar outras fontes de fibras vegetais para a indústria papeleira que surgia. E assim eles começaram a usar o tronco de árvores como matéria-prima para a produção de papel. A escrita e a leitura, que antes, né, do papel, ela era reservada a poucas pessoas no mundo, né? Antes do surgimento do papel, nós vimos aí que a escrita e a leitura ela era reservada para poucas pessoas. Depois do surgimento do papel, as novas formas de impressão passam a fazer parte do dia a dia de todas as pessoas. E atualmente todos devem aprender a ler e a escrever. E quem é o suporte dessa leitura e dessa escrita? O papel, né, que é o suporte onde vai carregar as palavras até os aprendizes, né, os aprendizados, os conhecimentos. Mas o que é exatamente o papel? Bom, o papel ele é um conjunto de fibras vegetais emaranhadas de maneira irregular. E essas fibras elas chamam celulose. E como são tiradas dos troncos das árvores, o papel é um resíduo orgânico, tá? Para as folhas de papel chegarem até nós, o que é preciso? Primeiro, derrubar árvores, depois moer
os troncos, separar as fibras de celulose, tá? E adicionar muita água e depois cortar, embalar, vender e entregar. E é muito trabalho, né? Gasto e poluição para usarmos o papel de qualquer jeito. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de usar o papel. Por isso, ao invés de jogar fora, você precisa, né, separar o resíduo para poder reciclar, né, o papel, tá? Hoje em dia a gente tem a indústria, né, do papel, aonde essas indústrias, elas derrubam árvores e plantam novas árvores, né? Através aí da questão, né, do meio ambiente, tá? E podemos destacar aí que nesse período, como eu falei, a xilogravura e a tipografia, o mais registro antigo, como essa técnica da xilogravura, é uma página de uma oração de um budista, que foi impressa na China em 868. Na xilogravura, o primeiro passo era entalhar os diversos caracteres em um único bloco de madeira, deixando em relevo aquilo que se pretendia imprimir. Depois, o trabalhador aplicava tinta nas partes altas do bloco e colocava a página sobre ele, pressionando-a com uma almofada. E a seguir, punha uma página impressa para secar em um varal. Já o da tipografia, o trabalhador vai esculpir cada ideograma em bloco e a seguir acomodava os blocos em uma caixa na posição vertical, de modo a formar frases com sentido. Então, assim, aplicava a tinta e imprimia a página. O número de páginas impressas variava com a quantidade de exemplares pretendida, tá? Então, podemos concluir que a tipografia para os chineses ela era muito trabalhosa, pois enquanto o nosso alfabeto ele tem apenas 26 caracteres, a escrita chinesa faz uso de milhares. Assim, na China dos Song, os livros eram impressos usando-se quase sempre a técnica da xilogravura, que era mais simples, mais barata e mais adequada aos ideogramas chineses, tá? Não podemos esquecer, né, de reciclar nossas folhas, né, de papel, que é uma forma sustentável, né, de viver. Agora aí no seu caderno, você vai fazer para mim uma pesquisa, faltou o que aqui, no seu caderno sobre as principais fábricas de papel no mundo, tá? Então, boa pesquisa para você, bons estudos e até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.